Alguma coisa mudou. Se você comparar um filme dos anos 90 com um filme de hoje, a diferença é gigante. Mesmo em gêneros parecidos, mesmo em filmes de grandes estúdios. O que aconteceu? Nos últimos anos, virou quase um clichê reclamar que os filmes não parecem mais com filmes. Mas essa não é só uma questão de nostalgia vazia. Existe um motivo técnico por trás dessa sensação. E ele tem muito a ver com a forma como usamos a luz, o contraste e as cores no cinema moderno. Quando o cinema migrava do filme para o digital, muita coisa mudou. Lá no começo dos anos 2000, as primeiras câmeras digitais tinham um problema. O alcance dinâmico era baixo. Isso significava que, se tinha uma cena com áreas muito escuras ou muito claras, a câmera simplesmente não conseguia capturar os detalhes direito. Muita gente chamava isso de visual de vídeo, porque as sombras ficavam ruidosas e os destaques estouravam com facilidade. A solução? Melhorar o alcance dinâmico. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje as câmeras conseguem captar muito mais informação, tanto nas áreas claras quanto nas áreas escuras. Mas essa evolução teve um efeito colateral. Agora podemos ver tudo, literalmente. E isso nem sempre é uma coisa boa. Filmes antigos tinham um contraste forte, sombras escuras, luzes clipadas. Mesmo filmes coloridos tinham uma identidade bem marcada. Mas no cinema moderno, muitas produções querem evitar perder informação. E isso leva a um tipo de iluminação que não prioriza mais a atmosfera, e sim a versatilidade. Se você pode ver todos os detalhes o tempo inteiro, isso significa que as imagens ficam cada vez mais planas. Isso é um problema porque a cinematografia é, antes de tudo, sobre intenção. Spielberg, por exemplo, sempre clipa suas janelas. Isso significa que ele estoura as luzes de fundo para que a cena tenha mais contraste, porque, no fim das contas, isso é mais importante do que manter toda a informação visível o tempo todo. Mas hoje, com as câmeras capazes de capturar cada detalhe nas sombras e luzes, muita gente escolhe não comprometer nada, e esse é um dos motivos pelos quais muitos filmes modernos parecem sem profundidade, sem textura, sem contraste. Outro fator importante é o aumento do uso de efeitos especiais e do chroma key. Nos anos 80 e 90, cenários de iluminação precisavam ser planejados na hora da filmagem, mas hoje muitas cenas são gravadas contra o fundo verde, com luz neutra e sem contrastes muito fortes. O motivo disso é porque dá mais liberdade para modificar a cena na pós-produção. O problema é que essa abordagem faz com que muitas cenas fiquem desprovidas de identidade visual. Se tudo é feito para ser corrigido depois, então nada tem uma intenção forte na captura original. E mesmo quando a cena é filmada em um set real, muitas produções optam por manter um tom mais neutro para facilitar na pós. Isso significa que os filmes estão cada vez mais parecidos. Existe cada vez menos uma intenção na hora da filmagem, na hora da captação. Eles deixam tudo para pós. Mas nem tudo está perdido. Ainda existem diretores e diretores de fotografia que fazem escolhas visuais fortes. Filmes como Duna, O Regresso, Blade Runner 2049, eu sempre falo desses filmes, mostram que a cinematografia moderna ainda pode ser visualmente poderosa. Esses filmes tomam decisões ousadas, usam luz e sombras de maneira dramática e eles não têm medo de criar imagens impactantes. A diferença está na intenção, eles não estão lá apenas capturando informação. Estão criando atmosfera, estabelecendo contraste e moldando a luz para contar uma história. O problema não é o digital, não é a tecnologia, o problema é quando não existe intenção. Hoje a gente tem mais ferramentas do que nunca para criar imagens incríveis, mas ao mesmo tempo estamos vendo muitos filmes sem identidade visual forte, sem contraste, sem aquela sensação cinematográfica. Talvez a solução seja simplesmente voltar a pensar na cinematografia não como um processo automático, mas como uma escolha deliberada. No fim das contas, filmes sempre serão sobre contar histórias com imagens, e imagens poderosas precisam de intenção.